A gente vai começando e ela vai iniciando a aula dela então agora. Essa aula vai ficar gravada e depois eu vou colocar no canal do YouTube do Centro de Trauma, e aí quem quiser rever ou quem não puder assistir agora, pode assistir depois. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Thaís. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Bom, então, meu nome é Thaís, né? Eu sou infectologista do Alberto Torres, trabalho no Azevedo Lima também e no Antônio Pedro, né? E é um assunto bem interessante, que às vezes a gente tem uma importância muito grande, mas às vezes a gente superestima essa importância da profilaxia com antibiótico em cirurgia, né? Em relação à cirurgia do trauma, na verdade não tem muita coisa diferente das outras cirurgias que não trauma, né? Então não existem muitos trabalhos diferenciando uma coisa e outra, né? Então, deixa eu passar, peraí. Aqui. Bom, então, por que a gente tem que prevenir infecção de sítio cirúrgico, né? Então, as ISC, como a gente chama, né? A gente usa essa sigla entre os infectologistas, elas são 15% do total das infecções adquiridas dentro do serviço de saúde. Ela é a terceira complicação infecciosa mais importante no ambiente hospitalar e tem uma estimativa de que a gente consiga prevenir 40% a 60% dessas infecções. Esse trabalho de 99, com 22 mil pacientes, mostra a diferença entre pacientes, da evolução de pacientes com e sem infecção de sítio cirúrgico. Então, em relação à mortalidade durante a hospitalização, paciente com infecção de sítio cirúrgico tem 7,8% de chance de mortalidade, contra 3,5% dos pacientes sem infecção de sítio cirúrgico. Então, tem um risco 2 vezes maior de morrer durante a internação. Então, é uma infecção importante. 29% de admissão no CTI contra 18% dos pacientes sem infecção. Reinternação 41% contra 7%. A hospitalização maior, 18 dias contra 7%, né? E um custo excedente da internação de $5 mil. Então, é uma coisa importante, né? A gente classifica as infecções de sítio cirúrgico como infecções superficiais, profundas e de órgão e cavidade. Existe uma classificação que a gente segue no Brasil, que é baseada nesse manual da Anvisa, são os critérios diagnósticos de infecção relacionada à assistência à saúde. A gente usa esse guideline no país inteiro, né, para a gente tentar padronizar as infecções de sítio cirúrgico em todos os hospitais do país. Então, todo hospital no país tem que seguir esse guideline, né? E a gente é obrigado a notificar os casos de infecção para os órgãos municipais, estaduais e para a Anvisa. Então, a gente mensalmente faz a busca dos casos e notifica. Esses critérios, eles são baseados em critérios internacionais também. Então, a Anvisa praticamente trabalhou com como é que fala? Pegando o guideline americano, que é o principal, né, do CDC, de infecção de sítio cirúrgico, e só fez adaptação aqui para a gente. Então, só para ter uma ideia, tem alguns critérios que a gente usa, né, para superficial, para profunda, órgão e cavidade, né? Então, a gente considera a gente só considera infecção para procedimento de cirurgia limpa, né? Então, potencialmente contaminada, infectada não entra nesse critério, né? A gente observa os sintomas nos 30 primeiros dias após o procedimento. Quando tem colocação de prótese, a gente estende a investigação para 90 dias, né? E vai classificando em relação à profundidade da infecção. A profundidade vai ter importância para a questão do tratamento, né? Em relação ao antimicrobiano, o tempo de tratamento pode ser variável em relação da superficial para a profunda. Bom, em relação aos fatores de risco para a infecção de sítio cirúrgico, a gente tem fatores relacionados aos pacientes, ao procedimento e ao micro-organismo envolvido, né? Tem fatores de risco que a gente consegue controlar e outros não. Então, em relação ao paciente, a idade, obesidade, desnutrição, a estadia pré-operatória prolongada, então internação prolongada do paciente, em outros focos de infecção à distância, neoplasia, controle glicêmico, imunossupressão, a classificação de ASA, comorbidade, são inerentes aos pacientes. O controle glicêmico a gente consegue ajustar.
As outras coisas, difícil. Infecção à distância a gente consegue identificar e tratar, mas para uma cirurgia de trauma é difícil porque é um paciente que vai chegar na urgência, né? Em relação ao procedimento, a degermação cirúrgica das mãos, né, o potencial de contaminação da ferida, né, então aquela classificação de limpa, contaminada, potencialmente contaminada, a duração da cirurgia, se é uma cirurgia de urgência, por si só já é um fator de risco para a infecção, né, a remoção dos pelos, preparo inadequado da pele, a profilaxia cirúrgica inadequada também é um problema, a contaminação intraoperatória, a remoção cirúrgica, o preparo inadequado da pele, a profilaxia cirúrgica são coisas também que a gente consegue controlar. Cirurgia prévia, hemostasia, para cirurgia coloretal, preparo inadequado do colo ou hipotermia aumenta o risco, né, para infecção. Excesso de pessoas na sala, então isso aqui é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente se preocupa com outras coisas, mas a movimentação na sala cirúrgica é uma coisa que isso comprovadamente aumenta a infecção de sítio cirúrgico. De protocolo, né, de curativo, oxigenação do paciente, em relação ao micro-organismo, colonização prévia, virulência, aderência e o inóculo. O que a gente consegue controlar é a colonização prévia para alguns tipos de cirurgia, isso também é controverso, mas no nosso caso, para a cirurgia do trauma, também é uma coisa que não vai existir, porque é um paciente que chega para a gente na emergência, né? Eu vou falar rapidamente algumas coisas que são muito importantes, né, que a gente precisa ter esses protocolos bem estabelecidos nos hospitais, né, que é o preparo da pele do paciente. Então, a utilização de uma solução antisséptica, né, a gente tem que ter esse preparo bem definido, né, ele deve ser aplicado em movimentos concêntricos do centro para a periferia. Uma coisa que está aparecendo aqui. Não, estou não. Oi? Estão ouvindo? Tá? A solução antisséptica a gente usa em combinação com um produto alcoólico, clorexidina, na verdade PVP a gente quase não usa, né? Dois. O banho pré-operatório com solução antisséptica, quando a gente pode, né, a gente faz antes do procedimento cirúrgico, que não é o nosso caso. O preparo da pele da equipe cirúrgica é muito importante, então o uso de adorno é totalmente contraindicado, né? Então tem que ser retirado todo adorno, né? Fazer a degermação das mãos. É proibido o uso de artificial, a gente tem vários relatos de surto de infecção de sítio cirúrgico por conta de uso de unha artificial, né? A lavagem das mãos pode ser com água e sabão, ou com um produto alcoólico, que é específico para a degermação cirúrgica das mãos. Só que quando a gente tem sujidade visível nas mãos, a gente tem que usar água e sabão, não pode ser nenhum outro produto. As unhas têm que estar curtas, porque senão a gente não consegue fazer a antissepsia adequada. A degermação cirúrgica ela deve incluir até os antebraços, até o cotovelo, né? Manter sempre as mãos elevadas e afastadas do corpo. Usar a formulação alcoólica, né? Mas que tem são produtos específicos para degermação, não é qualquer produto alcoólico. E tem que ser usado o produto na mão seca. Então a gente não usa água e álcool, por exemplo, a gente usa uma coisa ou outra. A quantidade tem que ser suficiente do produto e a gente tem que aguardar a secagem desse produto depois do procedimento adequado. A remoção dos pelos ela deve ser feita quando necessário e com uso de tricotomizador. A gente não tem recomendação de usar lâmina de barbear ou de bisturi, porque isso aumenta a chance de infecção, né, de lesão na pele e infecção. Manter a normotermia no período perioperatório e a glicemia, com a glicemia menor do que 180. Né? A estrutura e o ambiente também são muito importantes. Então, a ventilação da sala, isso é uma coisa que é difícil, às vezes a gente encontrar nos hospitais tem uma certa dificuldade da gente manter a ventilação adequada, a porta fechada, a limitação do número de pessoas na sala, a preocupação com a esterilização de todo o instrumental cirúrgico. Então, a gente tem que ter protocolos bem definidos nas CMEs para a gente não ter nenhum problema aqui com o material. Né? Assim, a esterilização flash ela não deve ser usada como rotina, é só numa situação de urgência. Né? A limpeza do ambiente, né? A gente precisa da limpeza terminal na última cirurgia do dia e entre um procedimento e outro a gente faz a limpeza e desinfecção concorrente, sendo que quando a gente tem procedimento de cirurgia contaminada ou infectada, a gente não tem que mudar o processo de limpeza.
o rigor na paramentação cirúrgica e a manutenção da barreira máxima durante todo o procedimento, né? A higienização das mãos nos 5 momentos, né? Então, antes do contato com o paciente, antes de procedimento, após risco de exposição com fluido corpóreo, após contato com o paciente ou com as superfícies próximas ao paciente. A técnica e o manuseio das feridas é importante, né, no pós-operatório, e manter as luvas estéreis e os produtos estéreis em contato com a ferida. Em relação à profilaxia antimicrobiana, então, o antibiótico é um item muito importante da profilaxia, mas não é o único. Então, o antibiótico a gente deve fazer quando indicado e no momento adequado. Não são todos os procedimentos cirúrgicos que precisam de antibiótico, isso a gente já viu que não reduz a chance de infecção de sítio cirúrgico. A gente precisa atingir o nível sérico adequado durante a incisão, na manipulação do sítio cirúrgico, que é esse momento que é o principal, que é a preocupação da contaminação da ferida, então no momento da incisão. Então, nesse momento, a gente tem que ter um nível sérico adequado. A gente tem que escolher o antibiótico de acordo com as recomendações locais, então o protocolo da instituição, que a gente tem que ter um antimicrobiano disponível e considerando o tipo de cirurgia e o micro-organismo mais provável de causar infecção ali. A gente tem que começar a infusão do antibiótico até 1 hora antes da incisão, né? A exceção disso daqui fica com as quinolonas e com a vanco, que nesse caso, quando a gente tem indicação de fazer esses antibióticos, a gente tem que iniciar 2 horas antes, por conta da questão específica desses antibióticos aqui, mas na cirurgia do trauma a gente não vai usar esses 2 antimicrobianos. Isso são situações muito pontuais. O antibiótico tem que ser suspenso em até 24 horas no pós-operatório. Alguns poucos casos a gente faz um pouco mais tempo, 48 horas em cirurgia cardíaca, por exemplo, né? E no parto também até 1 hora antes do início da incisão. O objetivo da profilaxia antimicrobiana é a prevenção da infecção de sítio cirúrgico. Só que a gente tem que levar em consideração que tem uma eficácia limitada e ela não substitui nenhuma outra medida de prevenção da infecção de sítio cirúrgico. Então, mesmo quando eu tenho uma quebra de barreira, o uso do antimicrobiano ele não reduz, ele não limita esse risco por conta da quebra da barreira. E ela também não previne outras infecções. Então, por exemplo, o uso de catéter venoso central ou uma sonda vesical, o uso do antimicrobiano não vai ter interferência em relação à prevenção de infecção relacionada a esses dispositivos. Né? Como eu falei, o início da profilaxia 1 hora antes da cirurgia, né? Na indução, e para quinolona e vanco, 120 minutos. Quando a gente inicia mais do que 2 horas antes ou após a incisão, não tem eficácia, então é melhor nem fazer o antimicrobiano. A gente vai escolher um antimicrobiano pouco tóxico e deve evitar todo antimicrobiano que a gente usa normalmente para tratar as infecções no hospital, por conta da questão da resistência. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai usar cefalosporina de 1ª ou de 2ª geração. Então, os mais comuns que a gente usa, né? Cefazolina, cefalotina, a gente pode dizer cefoxitina, cefuroxima, que aí já é de 2ª geração, que são os principais antimicrobianos utilizados. Vancomicina, né? Não é o nosso foco aqui, porque a gente vai usar em situações muito pontuais, que não vai ser no trauma, mas só para a gente ter uma ideia. Então, vancomicina a gente pode usar quando a gente tem um paciente colonizado por MRSA, o estáfilo resistente à meticilina, paciente em hemodiálise, que tem uma prevalência alta desse estáfilo, né? Pacientes provenientes de instituição de longa permanência, com internação recente, em situações epidemiológicas com predomínio de MRSA, quando a gente tem surto no hospital, e quando a gente tem alergia a algum beta-lactâmico, então, e não pode usar a clindamicina. Então, ocasionalmente, a gente pode até usar a vanco quando o paciente tem uma alergia, se a gente não tiver possibilidade de usar clinda também. A dose é a dose tradicional do antimicrobiano, né? Dependendo do paciente, peso maior do que 80, você pode ter que ajustar a dose e aumentar. Quando a gente tem uma perda sanguínea muito grande, a gente tem que fazer doses, a gente tem que repetir a dose, ou quando o procedimento ele demora muito, né? A duração da profilaxia não deve passar o período intraoperatório. Então, mesmo quando a gente tem contaminação acidental, o aumento do tempo de profilaxia não diminui a chance de infecção de sítio cirúrgico. Então, não adianta a gente aumentar o tempo de antibiótico.
São raros os procedimentos, como eu falei antes, cirurgia cardíaca, e também quando a gente tem implante de prótese, a gente pode fazer até 48 horas. Quando a gente faz antibiótico por mais do que 48 horas, a gente considera que é uma profilaxia inadequada. Em manutenção de sonda, catéter, cânula, dreno, não existe nenhuma recomendação, né, porque a profilaxia não é eficaz nessas situações. Então, lembrando alguns germes, né, que são importantes, e aí dependendo do local que a gente vai fazer o procedimento, vai ter um germe mais importante do que outro. Então, para a pele, o que é importante são os estáfilos coagulases negativos, tem alguns estréptos, né, e o Staphylo aureus. Né? No trato urinário, a gente tem lactobacilos, aí já entra gram-negativo com E. coli, ocasionalmente cândida, estrépito também. Na cavidade oral, a gente tem alguns anaeróbios, gram-negativos. Intestino grosso e reto, a gente tem os anaeróbios, a gente tem gram-negativo, ocasionalmente enterococo, mas não é um micro-organismo muito importante, né, a princípio. Via aérea superior, são os germes que costumam fazer infecção nessa região, que é Streptopneumoniae, Opiógenes, o hemófilos. Vias aéreas inferiores normalmente é um tecido estéreo, então não tem micro-organismo aqui que a gente espera encontrar. No intestino delgado, enterococo, lactobacilos, né? No distal também enterococos, lactobacilos e coliformes. Né? E em qualquer lugar que é importante são os estáfilos coagulases negativos. Ocasionalmente, Corynebacterium e Propionibacterium também podem causar infecção, mas não é o mais importante, não são os mais comuns. Né? Então, o principal micro-organismo que eu diria, assim, mesmo para uma cirurgia gastrointestinal, tem os estáfilos, e aí a gente tem que pensar nessa localização nos gram-negativos e alguns anaeróbios. Aqui é uma sugestão, né, de antimicrobianos para tipo de cirurgia. Né? Aí a gente pode fazer a adaptação do que a gente tem disponível no hospital. Eu coloquei nessa sugestão a cefoxitina, apesar de ser um antimicrobiano que não é padronizado, porque é um antimicrobiano único, mas a gente tem a opção de fazer a substituição. Então, quando a gente tem um trauma abdominal penetrante, ou um abdominal fechado com indicação cirúrgica, ou tórax abdominal penetrante, a gente pode fazer a cefoxitina, que é uma cefalosporina, que tem ação para gram-negativo, tem ação para anaeróbio também. Só que a gente, como não tem padronizado em alguns hospitais, aqui a gente pode usar a Clinda e a Genta, porque aí a Clinda tem boa ação para gram positivo, para anaeróbio, e a Genta para gram negativo. Então, essa aqui é a dose. No pós-operatório também é a mesma coisa. E a duração da profilaxia são 24 horas. Quando o paciente tem alergia a beta-lactâmico, né, as cefalosporinas, a gente pode fazer a Clinda ou a Vanco associado ao cipro. Tá? Porque aí o cipro vai ter a cobertura para gram negativo, Clinda e Vanco para gram positivo. Né? E ocasionalmente, se eu tenho que cobrir anaeróbio, dependendo da lesão que eu tenha do paciente, a Clinda vai pegar gram positivo e anaeróbio, a Vanco só gram positivo. Lavagem peritoneal ou laparoscopia diagnóstica não tem indicação de profilaxia, então é só os outros itens que a gente faz para prevenção de infecção de tecido cirúrgico sem uso de antibiótico. No trauma torácico penetrante e no trauma torácico fechado com dreno ou lesão vascular, a gente pode fazer a cefazolina, que é o que a gente geralmente já faz mesmo, alergia beta-lactâmico, Clinda ou Vanco, e o tempo 24 horas. Né? E no trauma torácico com lesão de esôfago, né, que aí a gente tem contaminação, aí a gente faz a Clinda com a Genta, né? E nesse caso a gente não considera profilaxia, a gente considera como tratamento, e aí faz 7 dias. Tá? Então, Clinda e Genta como opção. Se por acaso o paciente for um idoso com insuficiência renal, a gente pode trocar essa Genta e fazer ceftraxone, por exemplo, que não é um antibiótico que a gente costuma fazer de primeira escolha, mas dependendo da situação a gente pode ajustar. Ceftraxone, cefuroxima, são antimicrobianos que vão pegar gram positivo, gram negativo, né? E a Clinda aqui com a cobertura para anaeróbio. Para situações em ortopedia, né? Então, osteossíntese de fratura fechada, cefazolina, né? Por 24 horas. Fratura exposta do tipo 1,
cefazolina, só que aqui a gente faz 14 dias, porque a gente, aqui nesse caso, nas fraturas expostas, a gente considera tratamento. Então, tanto na exposta do tipo 1 quanto na exposta do tipo 2 e 3, são 14 dias de tratamento. E aí o esquema muda. Na fratura do tipo, na exposta do tipo 1, cefazolina, e a gente pode continuar o pós-operatório também com cefazolina ou cefalexina, se o paciente for ter alta. Né? E na 2 e 3 a gente faz clinda com genta. Aí a gente faz uma cobertura mais ampla, né, para incluir anaeróbio. E também 14 dias de tratamento. Trauma cirúrgico de cabeça, de pescoço, ou trauma de crânio fechado, ou trauma de crânio penetrante, ou ainda um trauma de crânio com fístula licórica. Eu coloquei a opção aqui da cefuroxima, tá? Porque ela também tem penetração do sistema nervoso, e a duração da profilaxia 48 horas. Em relação à fístula licórica, existe muita controvérsia desse tempo de tratamento, né? Alguns locais colocam até 5 dias, né? Mas no geral a gente pode fazer por 48 horas, porque o tempo do tratamento, quanto maior o tempo do tratamento, a gente pode também selecionar resistência durante o tratamento do paciente. E aí é um paciente que provavelmente deve ficar internado bastante tempo, então a gente tem que restringir o uso do antibiótico. Para paciente alérgico, a vancomicina, né, ou a clinda. Sempre lembrando que quando a gente for escolher fazer a vancomicina, são 2 horas antes do procedimento. Eu trouxe aqui esse estudo que foi publicado no ano passado, que é um estudo que fez uma avaliação retrospectiva de 94 mil procedimentos cirúrgicos, né? Eles selecionaram 79 mil procedimentos cirúrgicos e eles observaram evento adverso da profilaxia e como lesão renal aguda, infecção por Clostridium difficile e a redução de infecção de sítio cirúrgico. E aí a gente observa aqui o aumento dos eventos adversos ao uso do antimicrobiano com o tempo de profilaxia. E aí aqui a gente observa, né, que a infecção de sítio cirúrgico com o tempo de antibiótico menor do que 24 horas, de 24 a 48, 48 a 72 ou maior do que 72 horas, tanto para cirurgia cardíaca, ortopédica, coloretal e vascular, a gente não tem variação, não tem melhora dos índices de infecção de sítio cirúrgico com o prolongamento do tempo de antibiótico. E pelo contrário, a gente aumenta a lesão renal aguda e a infecção por Clostridium quando a gente aumenta o tempo de tratamento. Então, aqui é para cirurgia cardíaca, não cardíaca, a lesão renal, né, cardíaca e não cardíaca, e a infecção por Clostridium. Então, quando a gente observa em todos eles o aumento do tempo, a gente aumenta o risco desses eventos adversos, né? Então, resumindo, né? A profilaxia cirúrgica, o uso de antibiótico na profilaxia cirúrgica, ele é muito importante, mas a gente tem que se atentar sempre na indicação, no procedimento que a gente está fazendo e o tempo de uso do antibiótico. Esse estudo aqui, ele fala ele só avaliou esses desfechos, né? Então, infecção de sítio cirúrgico e esses 2 eventos adversos, mas não tem aqui não tem um estudo falando da possibilidade de aumento da resistência microbiana. E o que a gente tem de preocupação é justamente isso. A gente geralmente não usa o antibiótico que a gente usa para tratar na profilaxia cirúrgica por conta da questão da resistência, e a gente sabe que esse uso prolongado, ele aumenta a chance de resistência, porque o uso do antibiótico, ele vai selecionar micro-organismos resistentes e pode desreprimir alguns genes de resistência. Então, a gente tem que indicar muito bem o antibiótico, selecionar o procedimento, selecionar o tempo de uso. Então, acho que para a profilaxia cirúrgica eu trouxe mais ou menos isso, e agora eu abro para a discussão aí, o que vocês... enfim, vocês desejam perguntar, a gente discutir, falar, enfim. Acho que é isso. Obrigada. Atenção. Então, assim, pessoal. Thaís, eu acho que você deu uma aula muito boa, muito sucinta, assim, falou exatamente o que tinha que ser dito. E falou também uma coisa muito importante que tem tudo a ver com a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, que são todas as medidas de controle que a equipe de enfermagem e o cirurgião tem que ter durante o ato operatório, a restrição de circulação de pessoas dentro da sala de cirurgia. Então,
não é só a antibiótico terapia profilática ou mesmo terapêutica que é importante para se diminuir a infecção do sítio operatório. E é esse o objetivo da gente fazer antibiótico, né, no doente quando a gente está operando um trauma, por exemplo. Mas todas essas medidas tomadas também reduzem muito a chance de infecção do sítio cirúrgico. Então, isso é muito importante que seja dito e que seja sempre lembrado, né? Em algumas situações, o trauma ele é tão agressivo e a chance de morte iminente é tão alta que muitas vezes algumas dessas medidas são deixadas de lado por conta da gravidade. São casos das toracotomias, que são feitas muitas vezes na sala de atendimento da emergência, e ali você vai abrir o tórax do doente do jeito que você está, muitas vezes sem um capote estéreo, enfim. Mas são procedimentos de exceção que não acontecem o tempo todo, né? O uso do antibiótico, a gente acaba no trauma não conseguindo, muitas vezes, o que você abordou, o tempo de realização da profilaxia da infecção, porque muitas vezes a gente não tem essa 1 hora entre o doente chegar e você fazer o antibiótico. Muitos dos doentes são cirúrgicos de imediato. E às vezes a gente, em 5 minutos, está botando um doente desse na sala e já fazendo a laparotomia ou a toracotomia. E aí a condição é essa, você não tem tempo para chegar na condição ideal. Mas eu acho que isso é sempre bom, ao falar de antibiótico terapia, lembrar que isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem algumas urgências programadas, aquele doente que chegou, não vai ser operado de imediato, mas vai ser operado daqui a pouco. São algumas das fraturas, alguns dos casos ortopédicos, e eles nem sempre são operados no momento que chegam, e sim, às vezes você tem esse tempo. E aí é importante que quem está atendendo esse doente já inicie o antibiótico na sala de atendimento da emergência. Não espere esse doente estar dentro do centro cirúrgico para poder estar começando isso, porque às vezes você aí não vai ter o tempo ideal de atuação do antibiótico, e aí, como você bem falou, o efeito que isso vai trazer, às vezes, é muito pouco ou nenhum, né? Com relação à redução de infecção do sítio cirúrgico. Então, assim, acho que isso foi muito bem colocado por você, né? É uma coisa que tem que ser o tempo todo lembrada pelo cirurgião. Outra coisa importante, a gente, no atendimento do trauma e na cirurgia de trauma, são doentes que muitas vezes são politransfundidos. Então, o que você falou, às vezes é um pouco esquecido, esses doentes de transfusão maciça, você vai ter que repicar o antibiótico. É muito importante isso, porque senão você não vai ter o efeito esperado para aquele doente. Então, acho que foi bem interessante você ter lembrado esse ponto, que às vezes é um pouco esquecido durante a cirurgia do paciente de trauma, né? Eu fiquei muito satisfeito com essa sua apresentação. A sua dinâmica foi muito boa. Gostei muito do modo de apresentação. E aí, quem quer comentar alguma coisa, está aí livre para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser tirar alguma dúvida. Então, só complementar, assim, coisa rápida, né? Na verdade, a gente sabe que na cirurgia do trauma nem sempre a gente vai ter as condições ideais, né? O que, obviamente, né, dependendo do paciente, da urgência do paciente, algumas coisas a gente não vai conseguir, né? E até lembrar sempre da resposta fisiológica do trauma, que a gente vai ter alterações no pós-operatório desse paciente, que muitas vezes se confundem com um quadro infeccioso. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade no uso de antibiótico desses pacientes, principalmente nos traumas mais graves, que são pacientes que vão ficar mais tempo internados, e quando a gente vai ver, o cara sai de um procedimento super complexo, que tinha um risco iminente de morte, e de repente ele consegue sair daquilo ali e a gente perde ele por infecção. E aí dá uma tristeza muito grande, né? O cirurgião faz um trabalho fantástico, você nem acredita que consegue salvar aquela pessoa, e aí depois a gente perde por infecção. A gente sabe que é um paciente mais complexo mesmo, que vai ter um risco maior de infecção, mas a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa do uso de antibiótico, inclusive no pós-operatório, porque um paciente com leucocitose, por exemplo, no pós-operatório pode ser só do procedimento.
como pode ser um quadro infeccioso vindo. Mas aí a gente tem que ter tranquilidade, eu acho que vale a pena a avaliação conjunta aí da equipe cirúrgica, do infecto, do clínico que está assistindo esse paciente, para decidir o antimicrobiano, que de repente a gente pode começar e suspender logo, né? Até porque aquela coisa de antibiótico começou, agora tem que completar 7, 14, 21, aquela regra não é bem por aí, né? Então, hoje em dia a gente tem visto até para tratamento, quanto menor o curso de antibiótico, melhor. Então, a gente vai avaliar a resposta clínica do paciente, né? Isso que você falou é muito importante. A gente está com um doente internado que foi operado recentemente, então uma facada pegou no ventrículo. Foi feita uma toracotomia, a rafia do ventrículo, esse doente está com 23 mil leucócitos. O que ele tem de evidência de infecção? Nada. Né? É um doente que chegou morrendo, foi feita uma toracotomia que salvou o doente, feita uma rafia na musculatura do ventrículo, e o doente está bem, lúcido, estubado, isso tem 48 horas. Zero de sítio provável de infecção, mas mantém uma leucocitose. Então, a gente tem sempre que lembrar que a gravidade desses traumas fazem que isso aconteça. Isso não quer dizer que tem uma infecção em curso, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso para administrar isso, né? E não querer tratar o resultado de um exame de sangue, né? Então, isso é muito importante no uso criterioso do antibiótico. Senão, esse doente que entrou com antibiótico fez ali uma cefalotina, por exemplo, você já parte para uma invasão muito maior, de um antibiótico de um espectro muito mais amplo, uma coisa muito mais agressiva e tóxica para tratar uma leucocitose que você não tem evidência nenhuma de fonte de infecção para isso, a não ser o trauma, né? Isso é muito importante, a gente tem que lembrar o tempo todo disso, né? Nem sempre as cirurgias no trauma são cirurgias contaminadas, né? A gente tem muitas cirurgias que não são contaminadas, então o uso criterioso do antibiótico é muito importante, né? Porque muitas vezes é um trauma abdominal contuso, esse doente evolui com uma lesão de víscera maciça, esse doente vai ser operado e no pós-operatório ele tem uma baita leucocitose. A gente não está aí para tratar resultado de exame de sangue, né? Isso tem que estar sempre muito bem nítido na cabeça do cirurgião. Ainda bem que a gente tem os infectologistas para estar sempre trocando umas ideias. Não, a gente pode dar a mão junto, não tem problema não. É. Que às vezes é difícil mesmo você tomar essa decisão, mas a gente sempre avalia a gravidade do paciente também. Um paciente está grávido, está chocado e tal, você não vai ficar discutindo. Né? O paciente está estável, então calma, vamos investigar. Será que estou na dúvida se é ou não colicultura? Enfim, vou rastrear esse paciente primeiro, né? E aí a gravidade dele vai me dizer se eu tenho que começar o antibiótico correndo ou não. A gente vê muitas vezes hoje é de fato isso, né? Começou primeiro a leucocitose, taca antibiótico e o foco a gente fica a ver navios, né? Mas a gente tem que ter essa tranquilidade. Só ver a gravidade do paciente mesmo que vai definir se a gente começa esse antibiótico correndo ou não, né? Até porque esses doentes, muitas vezes, são doentes de longa permanência. São doentes que vão fazer infecções oportunistas ao longo do tratamento deles, ao longo da internação. Então, você já de cara parte para um tasocin, um doente que fez uma esplenectomia e que está com uma leucocitose, mas tem uma fratura exposta de braço. Você já começa com antibiótico assim, na hora que ele fizer uma infecção de sítio cirúrgico, na hora que ele tiver uma infecção por catéter, na hora que ele fizer uma pneumonia, cada vez vai ser mais difícil conseguir tratar esse paciente, né? A gente não pode tratar a ansiedade da gente, né? Mas isso aí é sempre uma coisa difícil de lidar, né? Porque envolve muitas vezes o médico que está operando ou que operou o doente, que está acompanhando, mas toda uma equipe, a equipe de clínicos do CTI. Então, às vezes a visão é um pouco diferente com relação a isso, e aí a gente acaba, às vezes, vendo antibióticos cada vez mais agressivos, tratando resultados de laboratório. Nem sempre, né? No centro de trauma, a gente tem uma grande facilidade, porque a gente acaba tendo o CTI 4, que é o CTI de suporte ao trauma.
e o pessoal ali acabou adquirindo uma experiência com doente de trauma muito grande. Isso faz uma diferença absurda, né? Não é o intensivista que está tratando a pneumonia e o infarto e o AVC, é o intensivista que está tratando muito doente de trauma ali. Eles pegam uma experiência em lidar com esse tipo de situação muito maior. É não tratar uma leucocitose só porque o doente evoluiu com uma leucocitose. Principalmente esses traumas muito graves no início. Dificilmente um não vai ter uma grande leucocitose no início da recuperação pós-operatória, né? Então, ali a gente tem um suporte muito bom com eles, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque doentes que ficam muito tempo internados acabam virando um problema até para vocês depois definirem que antibiótico usar para cada tipo de situação que acaba surgindo durante o tratamento, né? São doentes que ficam em situação prolongada, fazem infecção de via aérea e depois é difícil tratar. Os laboratórios de microbiologia também, às vezes, um pouco difícil, né? Que a gente não consegue identificar, de fato, um agente etiológico envolvido, né? É complicado mesmo. Mas, assim, são coisas que a gente tem que ter o tempo todo na lembrança, né? De estar tratando o doente, não só um exame, né? Exatamente. Gente, alguma... Eu queria perguntar uma coisa para a Thaís. Thaís, Patrícia Pericia, tudo bem? Eu estava ouvindo essa discussão de vocês sobre quando você pega um paciente muito grave, todo o desenvolvimento que ele faz de endócrino metabólico e diferenciar do quadro infeccioso agudo que ele pode ter ali. Você acha que marcadores como a Procal, a procalcitonina e outros marcadores específicos de inflamação, eles podem ajudar nessa fase aguda para que você intervenha quando você tem que intervir? Olha, eu acho que nesse quadro muito agudo, eu acho, assim, para o acompanhamento, acho que vale a pena, sim. É difícil a gente ter disponível nos hospitais nos hospitais públicos a gente não tem. O que a gente tem de marcador inflamatório é PCR e VHS, né? Porque imediatamente o paciente vai ter alteração, né, de marcador inflamatório. E a gente tem que botar em mente, esse paciente está grave porque ele teve um trauma. Ele não está grave porque ele teve uma infecção por um micro-organismo multiresistente, né? Porque às vezes o que a gente vê é um paciente 48 horas pós-trauma, está grave e começa-se um antibiótico de amplo espectro para esse paciente. Né? E aí, assim, peraí, o paciente com 48 horas do trauma, ele já tinha um quadro infeccioso em curso que a gente não conseguiu identificar? Ocasionalmente isso até pode acontecer, mas não é o que a gente vê, né? Então, assim, para o acompanhamento, eu acho que vale a pena sim, mas não tão imediato, porque o paciente para o trauma não tem porque a gente pensar que ele tem uma infecção secundária associada, né? A não ser que seja, sei lá, você pegou um paciente aí com um pé diabético e no meio do caminho faz um trauma. Mas, enfim, tirando uma coincidência dessa, eu acho que é tentar realmente avaliar e lembrar dessa resposta do trauma. Né? Porque você faz uma resposta inflamatória sistêmica, né, que realmente você não consegue diferenciar se é infeccioso ou não só por esses parâmetros clínicos, né, e alguns laboratoriais, mas se você tiver em mente do mecanismo que está levando aquela gravidade ali, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo de que aquilo não é um quadro infeccioso. Mas se tem um paciente grave, que eu estou na dúvida se pode ter um quadro infeccioso associado, nada impede também da gente rastrear ele, colher cultura de tudo, começar o antimicrobiano e até ter uma definição melhor. Olha, eu não sei se ele está fazendo uma pneumonia associada à ventilação mecânica ou não, mas ele está chocado, né? Então, vamos começar o antibiótico. Depois, com o exame de imagem, com o laboratório de microbiologia, a gente consegue diferenciar uma coisa da outra e suspender o antibiótico se for o caso. Tá bem, obrigada. Então, assim, na sua conduta, você acha que deva, num trauma grave, usar a rotina antibiótica para aquela flora que a gente está pensando, ou seja, se for tórax, se for abdômen, você pensa na flora que está ali, faz o básico e acompanha em 48 horas, talvez com marcadores inflamatórios ou coisas específicas, para ir caracterizando se sai do normal, é isso? Thaís, você está sem áudio. Ativa o seu áudio, Thaís. Tá, pronto. Então, esse paciente, a gente tem que lembrar que, assim, pensando nas possibilidades de infecção dele, o que ele tem de
de possibilidade, além do sítio cirúrgico dele, dependendo da localização do trauma, mas é um paciente que provavelmente está em ventilação mecânica, então a gente tem que lembrar que ele pode fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica. É um paciente que muitas vezes está com uma sonda vesical, né? Então, a gente vai rastrear para tentar achar algum foco infeccioso. Porque eu posso fazer um EAS, posso fazer uma urocultura, vou colher a hemocultura desse paciente, vou fazer uma tomografia de tórax, abdômen, para ver se tem alguma coleção ou não. Mas, assim, com 48 horas, pensar que ele infectou o sítio cirúrgico, eu acho que é muito pouco tempo. Ocasionalmente pode acontecer uma infecção grave associada ao sítio cirúrgico com pouco tempo, né? Mas a gente tem que pensar nessas outras infecções à distância também pela dinâmica desse paciente que está invadido, né? Mas eu acho que o rastreio é por aí mesmo. Tá bem, obrigado, muito legal, muito obrigada. Thaís, eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte: no paciente imunossuprimido que volta e meia a gente acaba recebendo lá, faria alguma diferença nessa profilaxia primária? Ou, por exemplo, paciente esplenectomizado, etc., teria um cuidado extra para ser realizado? Olha, a princípio não. A gente às vezes muda quando, por exemplo, é um paciente imunossuprimido que, dependendo do procedimento, a gente não faria a profilaxia, a gente pode fazer. Mas, no geral, para o trauma, mesmo o paciente sendo imunossuprimido, né, não mudaria muito, não. Poderia ter aquela situação que eu falei no uso da vancomicina. Então, eu tenho um paciente que tem um fator de risco importante para ter uma infecção por multiresistente. Então, um paciente que faz diálise 3 vezes por semana, que tem internação recente, quando você consegue identificar isso, ocasionalmente você pode fazer uma cobertura antibiótica diferenciada. Mas lembrando que eu não sei se isso é o mais importante, entendeu? Mas você pode fazer nessa situação, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. E no paciente esplenectomizado, faria alguma profilaxia pela esplenectomia ou não? Em relação à mudança do antimicrobiano, não. Esse é um paciente que, assim, tem outras condutas para ele, né, em relação à vacinação, né, e pensar se por um acaso ele evolui com algum quadro infeccioso, lembrar dessa situação para hemófilos, né? O menino tem algumas infecções que podem ser mais invasivas, né? Mas acho que para a mudança da profilaxia cirúrgica, não. Perfeito. Mais alguém tem mais alguma pergunta para a Thaís? Thaís, acho que a apresentação foi muito boa, né? Eu acho que você passeou aí pelo que era importante falar, né? E no doente com trauma é basicamente a mesma coisa, tirando essas diferenças, né, com relação ao tempo entre a chegada do doente e o início da cirurgia. Isso às vezes muda realmente um pouco, né? Mas a gente acaba percebendo que na prática ali da gente, no centro de trauma, a gente ainda assim tem muito pouca infecção de sítio cirúrgico, né? Mesmo com todas essas dificuldades com relação à admissão do doente, muitas vezes muito grave, e em pouco tempo ele acaba indo para a sala de cirurgia e as condições iniciais da cirurgia nem sempre são as ideais, tanto de asepsia, né, quanto de profilaxia antibiótica. Então, o doente como chegou no sábado, que o Diego operou, chegou com uma facada no tórax e que tinha uma lesão de ventrículo, esse doente foge um pouco do que a gente pode fazer de profilaxia de antibiótico, né? Enfim, é o que você falou, vai fazer na hora da cirurgia, vai ter muito pouco efeito. A gente acaba, às vezes, fazendo mesmo assim, né? Muitas vezes a gente trata mais a cabeça da gente do que o que realmente precisa. Mas, às vezes... Rosati, posso fazer uma pergunta rapidinho? Um paciente com prótese, paciente que tem prótese de quadril, prótese valvar, qualquer coisa parecida. Você vai fazer revisão da prótese, é isso?
Não, chegou com um trauma qualquer e tem uma prótese, muda alguma coisa? Isso, exato. Em relação ao antibiótico terapia que vai fazer para esse doente? Acho que é isso que o Sebastião quis perguntar. Então, eu acho que, assim, não é bem a prótese que vai fazer a diferença. Aí a outra parte da história dele. É um paciente que tem prótese, mas ele tem internação recente, ele tem uso de antimicrobiano recente, ele tem alguma questão para a gente pensar em multiresistente, aí sim eu mudo a profilaxia cirúrgica dele. Mas só o fato de ter a prótese em si, mas ele está longe do hospital já há bastante tempo. Então, a princípio, não. Né? Para a revisão da prótese, geralmente prótese essas próteses ortopédicas, quando você tem que fazer a revisão cirúrgica, aí a gente faz um esquema bem diferenciado de amplo espectro, porque aí a gente já pensa que pode estar encontrando infecção aí, né? E a gente geralmente colhe cultura, mas um paciente que tem uma prótese que está bem, que não tem a princípio nenhum relato de ter um quadro infeccioso na prótese, a princípio não. A gente ali no trauma, a gente pega uma seguinte situação em algumas vezes. São doentes que é uma área de conflito social muito intenso ali onde a gente está situado, né? Que é em São Gonçalo. Então, muitos desses doentes, quando a gente recebe, a gente entra ali no prontuário eletrônico e percebe que ele, no mês anterior, fez uma fratura por um tiro na perna, né? Foi posto uma placa na perna desse doente. E aí ele volta para o conflito social de onde ele vive, para uma comunidade violenta da qual muitas vezes ele faz parte da violência da comunidade. Esse doente cai de moto e chega lá com trauma abdominal fechado e evolui para um edema de control, para uma esplenectomia, para a gente botar compressa ali na cavidade para conter um sangramento pélvico. Só que esse doente acabou de sair de um procedimento cirúrgico recente. Isso muda alguma coisa para a gente? A gente tem que pensar com uma cabeça um pouco diferente na hora de tratar esse doente específico. E isso é uma coisa que, com relativa frequência, a gente vê. Então, na verdade, assim, para profilaxia, não. Só se aquela situação realmente, olha, o paciente estava em uso de antimicrobiano, ou ele teve uma internação recente no CTI, menor do que 3 meses, enfim, aí sim. Mas fora isso, por mais que a gente vê, é uma coisa bem interessante que eu acho que só vê aqui ali em São Gonçalo, né? A quantidade de paciente que interna por traumas diversos, quando você tomografa o tórax, o cara tem uma cavidade de tuberculose, né? Que é um achado. É uma coisa incrível ali a quantidade de gente que a gente acha assim. Isso tem... Mas assim, para um paciente que tem uma internação que não é prolongada, não é um trauma que ele ficou internado pouco tempo, provavelmente ele usou pouco antibiótico, só usou a profilaxia, a princípio a gente não muda a profilaxia dele, não. Eu acho que só numa situação que ficou muito claro, olha, esse paciente esteve internado aqui no mês passado, tratando uma pneumonia, ele usou antibiótico nessa internação anterior, aí sim a gente pensaria alguma coisa. Agora, só pelo fato dele ter tido um trauma anterior, não. Até porque se a gente for lembrar assim, de todos os itens que a gente tem que se ligar para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico, o uso do antibiótico é uma única ponto, né? Obviamente que na hora de tratar esse paciente, quando ele infecta, a gente tem que levar em consideração todo esse histórico do paciente. Mas como você mesmo falou, o que a gente mais vê no paciente lá, mesmo nos traumas mais complexos, não é infecção de sítio cirúrgico. Obviamente, tirando os casos de ortopedia, de fratura exposta, que aí a gente nem considera nossa infecção, né? Porque é um paciente já infectado. A gente vê que é um paciente que faz pneumonia, faz infecção do trato urinário, faz infecção de catéter, que são outras coisas que a gente tem que estar muito atento nesse paciente, que a gente também tem medidas de prevenção para isso, para a gente não perder o paciente, porque a infecção de sítio cirúrgico, de fato, não é o problema mais importante para esses pacientes que a gente costuma ver lá, né? Isso é verdade. Inclusive, a gente tem, muitas vezes, uma situação que também não é tão incomum, é aquele doente muito grave que chegou no centro de trauma e ele foi levado para a cirurgia já com a ideia do damage control. Então, a gente vai empacotar aquele fígado com compressa, vai empacotar aquela pelve com compressa por conta de sangramento. E aí a gente tem que dar aquela melhorada no doente, de modo geral, para poder uma reabordagem desse paciente. Às vezes a gente consegue reabordar logo no dia seguinte, às vezes a gente demora 48 horas para poder ter o doente mais na mão para reabordar, e às vezes a gente demora 4 dias. Quando a gente começa a ter um tempo um pouco maior do que 48 horas,
já começa às vezes, essa compressa está infectada porque o doente piorou a leucocitose, eu tenho uma leucocitose em ascensão. E a gente vê muitas vezes, quando reopera esse doente, ele não tinha evidência nenhuma de infecção na cavidade, que aquela compressa estava ali, ela não tinha nenhuma evidência de que ali pudesse haver infecção, e a gente retira isso e não dá em nada. Aquilo que o doente tinha não era uma infecção, ele tinha uma resposta orgânica ao trauma. E aquele monte de compressa na barriga produz essa resposta orgânica. Às vezes a gente fica naquela, um certo embate com o CTista, não, eu não posso tirar essa compressa desse doente hoje porque ele está grave o suficiente para morrer se eu fizer isso. Mas ele tem uma infecção na compressa. Isso sempre vira uma fonte de desentendimento entre cirurgiões e CTistas, porque a gente sabe, e na maioria das vezes, quando a gente tira essas compressas do doente, não tinha ali evidência de infecção nenhuma, né? Era mais pelo trauma. Mas isso às vezes motiva uma mudança da antibiótico terapia para esse doente. Esse doente que estava fazendo cipro e flagil, piorou a leucocitose, vai para o Nazim. Você está tratando o quê? Né? A sua insegurança de achar que ali existe uma infecção, né? Se a gente não tem os marcadores necessários, muitas vezes, para definir que não é um processo infeccioso, sim inflamatório, relacionado ao trauma, a gente acaba tratando um antibiótico desnecessário uma infecção que não está acontecendo, né? E isso para esse doente, às vezes, é deletério, né? Assim, eu estou fazendo um antibiótico demais, ele não precisa, o antibiótico vai ter nefrotoxicidade, esse doente é um doente que, pela própria agressão que ele sofre, seja por queda de moto, capotamento, agressão física, enfim, é um doente que evolui com rabdomiólise, ele já evolui para insuficiência renal aguda por conta disso, eu vou fazer mais uma droga nefrotóxica, vou piorar a insuficiência renal desse doente, ou vou agravar a ponto de ter que dialisar um doente que já é grave. Então, assim, o uso e a escolha inadequada do antibiótico, às vezes, gera muita morbidade para o doente, né? Então, é um tema sempre muito sujeito a esse tipo de conflito, né? Por que eu vou mudar um antibiótico se eu não tenho evidência de infecção do sítio cirúrgico? E como você falou, está tão agudo o início do tratamento, eu já estou pensando em infecção, o doente chegou tem 1 dia, 2 dias, eu já estou pensando em trocar o antibiótico por uma infecção tão grave assim, não deu tempo da infecção acontecer, mas às vezes isso já motiva a troca de esquema de antibiótico, e isso às vezes é muito ruim para o doente, né? Porque é um doente que pode evoluir não só com necessidade de novas intervenções, alguns desses doentes, ele inicialmente tem parte do tratamento cirúrgico protelado, tem doente que tem um trauma de face, mas ele teve uma fratura de bacia e fez uma esplenectomia. Então, ele já foi operado na admissão por conta da gravidade daquelas lesões, mas ele ainda tem uma fratura de face para ser operada com o pessoal da bucomaxilo, que vai ser operado daqui a 15 dias, muitas vezes, né? E aí você começa a restringir, mudar tantos antibióticos para fazer um tratamento, às vezes, que não seria necessário, e esse doente vai ficar com cada vez menos opções de antibiótico terapia, até para futuras cirurgias que ele vai vir a fazer, né? Isso às vezes é confuso. De fato, isso realmente é um problema mesmo. A gente sempre tem que ter em mente que, assim, a gravidade do doente não necessariamente está relacionada com o perfil de resistência do micro-organismo. Então, o paciente está lá com a profilaxia cirúrgica dele, cefazolina, cipro com metronidazol, enfim, o que ele esteja usando. Se a gente acha que ele infectou e num intervalo tão precoce, pode infectar, isso pode acontecer. Eu tenho que ter em mente que, assim, será que eu estou pensando já que ele é um Acinetobacter multiresistente? Ele está muito pouco tempo no hospital, ele tem que ter um tempo ainda para se colonizar, para fazer uma infecção por um multiresistente. Então, a gente tem que segurar um pouco realmente a nossa ansiedade na escolha do antimicrobiano quando a gente vai tratar também. E identificar o foco, que isso é muito importante. É o sítio cirúrgico que está causando essa alteração? É uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma das coisas muito comuns nesse paciente politraumatizado? Qual que é o foco que eu estou tratando? Não tem um foco definido, então vamos investigar isso daí. E sempre lembrar isso, porque às vezes eu vejo assim, o paciente está muito grave, quero mero Ivanco.
Tá, ele está muito grave, mas ele pode ter uma infecção por multiresistente, porque se não é multiresistente, eu não preciso de melo-ivanco, por exemplo, que o uso de determinados antimicrobianos facilita muito a resistência. Então, por exemplo, um excelente indutor de resistência é o carbapenêmico. O meropenem é um excelente indutor de resistência. Então, para a gente usar o meropenem, a gente tem que ter muita tranquilidade de usar ele. Porque se eu usar inadequadamente, eu posso aumentar a chance desse paciente fazer uma infecção por uma Klebsiella resistente a carbapenêmico, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade na escolha do antibiótico. O tempo de internação do paciente é muito importante, o foco que eu estou querendo tratar é muito importante para eu poder escolher o antibiótico certo. E, de fato, o uso de antibiótico, assim, tem vários efeitos colaterais que vão aumentar a mortalidade desse paciente. Então, eu acho que, assim, talvez falte um pouco essa discussão conjunta das especialidades todas. Olha, tudo bem, a gente está na dúvida agora se é um quadro infeccioso, se é a resposta do trauma. A gente pode, sim, de repente, começar um antibiótico, porque ninguém consegue definir se aquilo, de fato, é um quadro infeccioso ou não, mas aí você abriu a barriga, tirou a compressa, não tem sinal, né? Sinal local nenhum, não tem nada, a gente suspende o antibiótico. O que a gente tem muito em mente ainda, muito arraigado, é que a gente coloca o antibiótico e só tira depois de tempos pré-definidos, Então, antes de 7 dias eu não tiro antibiótico. Não sei nem o que eu estou tratando, mas tem que ser 7 dias, E sempre lembrar que a bactéria não sabe que dia que é hoje, Então, ela não sabe que são 7 dias, que são 6 dias, e ocasionalmente você vai tratar um quadro infeccioso, vai responder sem antibiótico, e o outro você vai ter que fazer um monte de associação. Isso é sempre importante, até porque muitas vezes a gente está tratando um exame, Você começou uma mudança de antibiótico motivada por uma alteração laboratorial, sem evidência de ciclo cirúrgico, você estende esse antibiótico por um tempo desnecessário e você só fica feliz quando tem um leucograma normal. Mas nem sempre isso é o importante, Às vezes você tem uma leucocitose induzida pelo trauma e não tinha infecção nenhuma, Muitas vezes a gente vê isso e a gente até discute, olha, vamos dar alta para esse doente agora, porque ele não tem nada, ele está ótimo, é aquele doente que está comendo, a barriga está boa, o intestino está funcionando, ele não teve febre, ele está deambulando, ele está ótimo, sem queixa nenhuma, mas ainda tem um laboratório meio esquisito. De vez em quando a gente está dando alta nesses doentes. Vai acompanhando o ambulatório, vai voltar se houver qualquer coisa e a gente vê que esses doentes evoluem bem depois, não tem nada. Então ele não tinha uma infecção. Ele tinha uma resposta inflamatória ainda, talvez, em curso, Mas nada que motivasse um tratamento específico, Isso é sempre difícil, às vezes, A gente, às vezes, demora algum tempo para adquirir experiência para poder usar o antibiótico com mais parcimônia, E não está indicando sempre antibiótico demais, sem necessidade, para tratar um exame de sangue apenas, E eu acho que essas discussões sempre sobre que tipo de antibiótico usar, por quanto tempo, se tem evidência de foco infeccioso ou não tem, são sempre interessantíssimos, porque isso é o dia a dia da gente, é muito importante. A gente acaba usando, às vezes, antibiótico de modo desnecessário por um tempo abusivo, É muito bom discutir sempre sobre isso, porque para as pessoas até se sentirem mais à vontade de usar menos antibiótico, Não, e ficar à vontade também para precisar de ajuda, estamos juntos, O paciente é da instituição, é nosso paciente, aquela coisa. Não, quando eu suspendo um antibiótico, não é porque eu quero mal do outro, não. Até porque meu CRM está junto, Então, não é... E às vezes o pessoal, ela é maluca, suspendeu o antibiótico. Não, tem que ter alguma outra evidência, E se eu suspendi, eu vou responder por essa suspensão também, Então, é uma avaliação que a gente faz e, de fato, foi como você falou. O paciente não tem nenhuma outra evidência de um quadro infeccioso. Eu vou manter o antibiótico por quê? Suspende e ele tem total liberdade de voltar se tiver algum problema, com orientação, não tem problema nenhum, E às vezes a gente fica preocupado com isso. Quer que o paciente saia como ele chegou. E ele não vai sair como ele chegou. Ele teve uma sequela, ele teve uma alteração que, de repente, ele vai sair não tão bonitinho como ele era antes, Mas... enfim, tá clinicamente bem, então que é o mais importante, Thaís, você está de parabéns. Eu achei muito boa a sua aula, muito boa a sua didática, E se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa para a Thaís. Olá, doutor Rosati, dá tempo para mais uma pergunta? Claro que dá.
Minha ligação caiu e eu fiquei fora aqui uns 10 minutinhos. Eu não sei se alguém já perguntou alguma coisa sobre TCE. Teve essa pergunta, só para não repetir. Não, ainda não fizeram. Não? Oi, Thaís, eu sou a Bárbara, da Neurocirurgia. Sua aula foi muito boa, obrigada, muito didática mesmo. Eu tenho, na verdade, são duas dúvidas assim, em relação ao trauma de crânio aberto. São duas dúvidas mais específicas assim, em relação a você prolongar o uso do antibiótico quando você tem lesão de seio frontal, que comunica ali via aérea. Porque normalmente a gente prolonga aí por uns 7 dias o uso do antibiótico. Existe alguma indicação formal para fazer isso, ou a gente faz isso meio que como é terra de ninguém, meio que TCE, então a gente acaba prolongando por conta própria, né? Então, Teria na verdade, indicação? Eu estava procurando bastante, assim, principalmente quando tem hemocinos, né, que é uma coisa que todo mundo faz o clavulin lá 7 dias, né? E, assim, eu não consegui encontrar nada muito específico para hemocinos, assim, nessa situação. O que a gente vê aqui, até coloquei nesse slide aqui, quando você tem um trauma, mesmo penetrante, com fístula, a recomendação, assim, isso é controverso, tá? Tem alguns locais que falam até 5 dias de tratamento e aqui a sugestão de 48 horas, né? Então, lembrando que dependendo da situação, se você tem uma fratura exposta, aí é uma coisa diferente, a gente vai fazer um tratamento e não uma profilaxia, né? Mas dependendo da situação, isso realmente não está muito definido, né? Essa duração da profilaxia. Isso é muito difícil falar, porque assim, eu não encontrei nenhum guideline, nada específico para isso, né? Eu acho que a gente pode variar do grau da lesão, né, do tempo que você fez o procedimento cirúrgico. Então, dependendo desses traumas, quando é um trauma muito grave, a recomendação é de você fazer o procedimento em até 72 horas do trauma, né, esses traumas graves de face até com ligação, aí você pode fazer o tratamento, né, mas isso é um pouco controverso. Uhum. Estendendo ainda mais aí para o trauma aberto, em relação ao PAF de crânio, que é que é mais controverso ainda, né? Normalmente as orientações são de deixar antibiótico terapia mesmo, amplo espectro, com 3 antibióticos cobrindo tudo, porque já é um cérebro tão danificado, tanta energia, né? O trauma, que aí não vale a pena pagar para ver por um cérebro que já está tão danificado. Então, normalmente a orientação que a gente recebe não é uma orientação formal de infectologista, por isso que eu queria ver com você se tem indicação de fazer um tratamento mesmo desses pacientes. Se chegou, você já começa o antibiótico amplo espectro e mantém por tempo prolongado. Aí, na verdade, assim, quando a gente tem a fratura exposta, a gente sempre considera que é tratamento, que não é profilaxia, né? Então, porque a chance de infecção é muito grande. E aí a gente vai usar amplo espectro ou não, dependendo do fator de risco que aquele paciente tem para ter uma infecção por multiresistente. Então, quando eu tenho um paciente que não tem fator de risco e eu uso antibiótico de amplo espectro, eu facilito a ele fazer seleção de germes com resistência. E aí vai me dificultar um tratamento posterior dele. Então, se é um paciente que não tem motivo nenhum para ter uma infecção por multiresistente, eu vou sim fazer o tratamento, que é como nos casos ortopédicos, né? Então, a gente não, por exemplo, aqui para fratura exposta grave, a gente faz clindigenta, por exemplo. Isso aqui é membro, né? Então, isso aqui é um amplo espectro. Porque às vezes a gente confunde amplo espectro com a questão da resistência. Então, é um amplo espectro porque ele pega gram positivo, gram negativo, pega anaeróbio, mas na questão do trauma, no trauma de crânio, aí o que a gente tem que pensar é na penetração do sistema nervoso. Então, por exemplo, a cefuroxima é um excelente antimicrobiano, porque tem cobertura para gram negativo, tem cobertura para gram positivo, então, assim, é um amplo espectro, né? Quando é que eu vou fazer vancomicina ou então pensar em fazer um meropenem, por exemplo? Se é um paciente que está internado há muito tempo, que teve infecções por multiresistente, ele é colonizado por multiresistente e eu preciso fazer um procedimento. Aí sim eu posso pensar nesse amplo espectro, pensando nesses antibióticos que a gente usa mais para infecção hospitalar, né? Mas a gente vai fazer tratamento sim quando tem fratura exposta, porque realmente é um paciente infectado. A gente considera infectado. Então, a sua orientação para PAF de crânio seria começar com qual antibiótico? Um paciente que chegou jovem, não tem nenhuma comorbidade e
você começaria com o quê, então? Você pode fazer cefuroxima, por exemplo. Só ela, não, mais nenhum outro. Só Isso. Não, desculpa. É agressão, né? Fala só. Assim, depende da situação que você vai encontrar ali também. Se você acha que você vai ter, por exemplo, vou pensar em, não sei, acho que pode ter algum anaeróbio junto. Aí esse esquema aqui vai faltar. Eu posso fazer, aí eu associo clinda, por exemplo. Né? Mas, na verdade, assim, pensando nesse paciente, a princípio você não pensa que ele tem uma infecção por um multiresistente. Né? Então, os esquemas que a gente vai usar ali são esquemas que eles são de amplo espectro na questão da possibilidade de vários micro-organismos que ele pode pegar, mas não no perfil de resistência. Até porque, a princípio, eu não vou pensar que ele seja colonizado por um gram-negativo multiresistente, por exemplo. Né? Exceto se é um caso realmente o cara que está internado ali um tempão. Mas fora isso, não. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, acho que a gente encerra então, Thaís. Parabéns pela sua apresentação mais uma vez. Obrigado aí a todo mundo que ficou até o fim. A gente sabe que às vezes é cansativo, né? As pessoas estão usando a hora de lazer para se dedicar a isso, né? Então, agradeço a todo mundo que participou e, em especial, a você por ter aceitado falar sobre isso para a gente. Tá? Eu agradeço o convite. Muito bom poder discutir, ter essa possibilidade, essa oportunidade de falar aí para esse grupo tão bacana. E, assim, colocar à disposição. Tem certas coisas que a gente não tem muita resposta, que não tem muito estudo, mas a gente vai junto e usa o que tem de melhor opção aí, né? Enfim. Estou à disposição. Ok, Thaís. Obrigado, hein? Então, vou finalizar aqui. Boa noite a todo mundo. Tá? Boa noite. Boa noite. Parabéns, Thaís. Obrigada.